O cheiro de estofado velho e gasolina barata era o perfume constante da nova vida de Lucas. Há 3 noites, o interior apertado de seu Fiat Uno 98, o último bem que lhe restava, era quarto, sala e prisão. Do lado de fora, a luz fria e intermitente do letreiro de um posto de gasolina na beira da estrada pintava o rosto adormecido de sua filha, Sofia, com lampejos fantasmagóricos de azul e vermelho. Ela, com seus 7 anos de inocência, dormia encolhida no banco do carona, um anjo sujo num purgatório de metal e plástico. Lucas, com 38 anos e o peso de um século nos ombros, não conseguia dormir. Seus olhos ardiam, fixos na escuridão, enquanto cada caminhão que passava, roncando pela rodovia, fazia o carro tremer. Um lembrete violento de sua fragilidade. O frio da madrugada atravessava o vidro fino e se instalava em seus ossos. Um frio que não vinha apenas do tempo, mas da alma. Ele sentiu o estômago doer de fome. Um nó familiar e oco, mas a dor maior, a que realmente o sufocava, vinha da culpa. Ele era um marceneiro, um homem que construía coisas com as mãos, e agora não conseguia construir nem mesmo um teto seguro para sua única filha. A lata de biscoitos, decorada com flores desbotadas, repousava no painel rachado do carro como um cofre patético. Dentro não havia doces, apenas o som seco e metálico da sua miséria. R$ 200. Notas amassadas e algumas moedas que tilintavam a cada solavanco da estrada. Lucas abriu a lata, o ranger da tampa, um som obscenamente alto no silêncio do carro. Ele contou o dinheiro pela 10ª vez, como se o ato da repetição pudesse, por algum milagre, multiplicar as cédulas. R$ 200. Era o que separava ele e Sofia da indigência absoluta. Era o que restava depois de pagar o último aluguel atrasado, antes que a porta do pequeno apartamento fosse trancada para sempre. Ele ainda podia ouvir o som da chave do proprietário girando na fechadura, um clique metálico que selou o fim de uma era. Ele fechou os olhos com força, e a imagem do aviso de despejo pregado na porta, com suas letras pretas e grossas, queimou em sua mente. Cada moeda na lata parecia pesar 1 tonelada, o preço exato de seu fracasso como provedor, como pai, como homem. O coração de Lucas apertou. Uma dor física e aguda no peito. A culpa era um peso físico, uma manta grossa que o impedia de respirar direito. 1 ano. Fazia exatamente 1 ano que sua esposa, Ana, havia partido, levada por uma doença rápida e cruel. Em seu leito de morte, com a voz já fraca, ela o fez prometer. Cuide da nossa menina, Lucas. Prometa para mim. E ele prometeu. Agora, essa promessa ecoava em sua cabeça como uma acusação. Ele olhou para Sofia, para os cabelos castanhos espalhados no encosto do banco, para a respiração suave e tranquila que embaçava um pequeno círculo no vidro da janela. Ela confiava nele. No seu mundo infantil, o papai era um super-herói que consertava tudo. Mas como consertar isso? Como explicar que não havia mais casa, não havia mais cama quentinha, não havia mais a segurança que toda criança merece? Lágrimas silenciosas e quentes escorreram pelo rosto de Lucas, e ele não se deu ao trabalho de enxugá-las. Eram lágrimas de luto, não apenas pela esposa perdida, mas pelo homem que ele um dia foi e pela vida que ele não conseguiu sustentar. O silêncio dentro do carro era pesado, quebrado apenas pela respiração de Sofia. Um som puro e inocente em meio à ruína dele. A rotina da humilhação começava com os primeiros raios de sol. Lucas esperava o movimento no posto de gasolina aumentar, para que sua presença se diluísse entre os viajantes e caminhoneiros. Ele acordava Sofia com um carinho na bochecha, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Bom dia, princesa. Hora de usar o banheiro dos reis e rainhas. Ele a levava pela mão até o banheiro sujo do posto, o chão sempre molhado e com cheiro de desinfetante barato. Ali, sob a luz fluorescente que fazia a pele de ambos parecer doente, ele lavava o rostinho dela com água gelada da torneira e papel toalha. Ele penteava os cabelos dela com os dedos, tentando dar um mínimo de dignidade à sua aparência. Cada olhar de pena dos outros clientes era como uma pequena facada. Ele via a pergunta nos olhos deles, a mistura de curiosidade e desprezo. Um homem barbado,
com roupas amassadas e uma criança, um fracassado. A náusea subia à sua garganta, mas ele a engolia junto com o orgulho. Pela Sofia, ele suportaria qualquer coisa, mas a cada dia, o poço de sua força ficava um pouco mais raso. Pai, eu tô com fome. A vozinha de Sofia, ainda sonolenta, cortou o ar denso do carro. A pergunta, simples e direta, atingiu Lucas com a força de um soco no estômago. Ele se virou para ela, que o olhava com seus grandes olhos castanhos, a confiança infantil intacta. Ele não tinha uma resposta, não uma resposta de verdade. Ele poderia gastar R$ 10 num café com leite e um pão com manteiga para ela, mas isso significaria R$ 10 a menos para a gasolina que os levaria a lugar nenhum. Cada centavo era uma escolha impossível. Um nó se formou em sua garganta, tão apertado que ele mal conseguia puxar o ar. Ele queria gritar, queria socar o volante, queria quebrar alguma coisa, qualquer coisa, para liberar a pressão que ameaçava explodir dentro de seu peito. Mas ele não podia. Ele apenas estendeu a mão e afagou o cabelo dela. Eu sei, meu amor. O papai vai dar um jeito. O papai sempre dá um jeito. A mentira saiu com gosto de cinzas. Ele se virou para a frente, encarando o para-brisa empoeirado, sentindo o peso do mundo esmagá-lo contra o assento do motorista. Acabou. Não havia mais para onde ir. Foi no quarto dia vivendo no carro, estacionado nos fundos de uma borracharia esquecida pelo tempo, que a mudança aconteceu. Lucas, sentindo a esperança esfarelar-se como gesso velho, tomou uma decisão desesperada. Ele usou 4 de suas últimas moedas para comprar um café ralo e usar o telefone público do estabelecimento. A ideia era absurda, um tiro no escuro. Ligar para o cartório de sua cidade natal, um lugar que não visitava há 20 anos, para saber se existia algum testamento esquecido, algum parente distante, qualquer coisa. Ele esperava ouvir um não seco, mas um prego em seu caixão. Em vez disso, após uma longa e tortuosa verificação de dados, a voz do outro lado da linha hesitou. Senhor Lucas Almeida. Sim, na verdade, temos uma correspondência para o senhor, de um cartório em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. Chegou há 2 semanas. O coração de Lucas, lento e pesado pelo desespero, deu um solavanco violento, quase doloroso. Uma correspondência, para ele, a centenas de quilômetros de distância. A espera foi uma tortura. O cartório de sua cidade natal concordou em receber o documento por fax. Lucas ficou de pé ao lado do aparelho barulhento, o cheiro de ozônio e papel quente enchendo o ar, suas mãos suando frio. Cada bip e zumbido da máquina parecia um segundo de sua vida se esvaindo. Sofia, sentada numa pilha de pneus velhos, desenhava no pó com o dedo, alheia à tensão que fazia os músculos do pai tremerem. Então, lentamente, a folha começou a sair. Era um papel timbrado, oficial, com selos e uma linguagem jurídica que ele mal compreendia. Mas algumas palavras saltaram da página e o atingiram como um raio. Benício de Almeida, tio-avô, declarado legalmente morto, herdeiro universal, lote de terra rural. Benício. O nome era uma névoa em sua memória. Um tio de seu pai que havia sumido no mundo nos anos 80, uma história contada em sussurros. E agora, do túmulo do tempo, esse fantasma lhe oferecia uma terra, uma propriedade, um lugar no mundo. Uma onda de esperança, tão intensa e inesperada que o deixou tonto, varreu Lucas. Ele agarrou o papel de fax, o papel ainda quente em seus dedos trêmulos, e o leu de novo. E de novo. Não era um erro. Estava ali, em preto e branco, um pedaço de chão, para ele. Ele se virou e olhou para Sofia, e pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno, largo e cheio de luz, rasgou seu rosto cansado. Ele a ergueu nos braços, girando-a no ar mofado da borracharia. Conseguimos, que, princesa, nós conseguimos, temos uma casa, temos uma casa. A gargalhada de Sofia, pura e cristalina, foi o som mais bonito que Lucas já tinha ouvido. Naquele momento, o lote de terra não era apenas um terreno. Era a mão de Deus se estendendo das nuvens para arrancá-los do abismo. Era a promessa de Ana, sua falecida esposa, sendo cumprida do além. Era um recomeço.
Era salvação. O cheiro de borracha queimada, de repente, pareceu o perfume da vitória, e a luz suja que entrava pela porta da garagem era a aurora de uma nova vida. A decisão foi instantânea, febril. Não havia tempo a perder. A dúvida era um luxo que ele não podia mais se permitir. Ele olhou para a lata de biscoitos no painel do Fiat Uno. Os R$ 200, que antes representavam sua miséria total, agora pareciam a semente de um futuro próspero. Ele sabia que a jornada para o interior de Minas Gerais consumiria quase tudo. Seria uma aposta final, all-in, com a vida de sua filha na mesa. Mas a imagem do casebre em ruínas que poderia existir naquela terra era infinitamente melhor do que a certeza do interior claustrofóbico do carro. Ele se ajoelhou na frente de Sofia, seus olhos no mesmo nível que os dela. Princesa, vamos fazer uma viagem de aventura. Para o nosso castelo. Fica longe, no meio do mato. E pode ser que a gente precise arrumar ele um pouco. Tá bom? Os olhos dela brilharam. Um castelo de verdade, papai. Sim, meu amor. Ele mentiu, a voz embargada pela emoção. Um castelo só nosso. O abraço apertado que ela lhe deu selou o pacto. Não havia mais volta. O som da bomba de gasolina enchendo o tanque do Uno foi uma melodia celestial. Cada litro que entrava era 1 quilômetro a mais de distância do desespero e 1 quilômetro a mais perto da esperança. R$ 180 se foram, deixando apenas 20 para trás. Com o restante, ele comprou água, um pacote grande de bolachas de água e sal e 2 chocolates, um luxo que ele não se permitia há meses. Entregou um para Sofia, que o desembrulhou com a solenidade de quem recebe um troféu. Ver o sorriso dela, sujo de chocolate, fez tudo valer a pena. Quando ele girou a chave na ignição e o motor cansado do Uno protestou antes de pegar, Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era medo, era a adrenalina de estar vivo de novo, de ter um destino, um propósito. Ele acelerou para fora do posto, deixando para trás um rastro de fumaça azul e todas as suas falhas passadas. A estrada se abria à sua frente. Uma fita de asfalto cinza que prometia levar a um futuro de terra e madeira. A viagem foi longa, um borrão de horas e quilômetros. O Fiat Uno, um guerreiro velho e fiel, devorou a estrada com uma determinação que espelhava a de seu dono. A paisagem urbana, cinza e opressiva, foi lentamente dando lugar ao verde infinito das colinas de Minas Gerais. O ar que entrava pelas janelas abertas mudou. O cheiro de fumaça e poluição foi substituído por um perfume de terra molhada, capim e flores silvestres. Lucas dirigia com uma concentração feroz, as mãos agarradas ao volante. Em sua mente, ele já construía a casa, uma varanda de madeira, onde ele poderia sentar em uma cadeira de balanço ao entardecer. Uma pequena oficina nos fundos, o cheiro de serragem e verniz preenchendo o ar. Ele podia quase sentir o cabo de um martelo em sua mão novamente. O prazer de dar forma à madeira, de criar algo útil e belo. Ele via Sofia correndo descalça na grama, segura e feliz, sem a sombra da fome ou do medo em seus olhos. Esses sonhos eram o combustível que o mantinha acordado, muito mais potente que a gasolina no tanque. Conforme se aprofundavam no coração de Minas, as estradas foram se estreitando. A rodovia duplicada virou uma pista simples, e a pista simples se tornou uma estrada de terra vermelha, esburacada e traiçoeira. O carro sacolejava violentamente e os sons da suspensão gemendo se misturavam ao som dos grilos e dos pássaros que ele não sabia nomear. A cidade de Carmo da Cachoeira era pouco mais que uma praça, uma igreja e um punhado de casas com paredes descascadas. O isolamento era palpável. Um silêncio pesado, que Lucas no início interpretou como paz, começou a se parecer mais com abandono. Ele seguiu as instruções vagas do cartório, a ansiedade crescendo em seu peito, uma borboleta de metal batendo contra suas costelas. Depois da ponte, vire à esquerda na Figueira Grande, siga a cerca por uns 3 quilômetros. Cada quilômetro na estrada de terra parecia durar uma eternidade, o motor do Uno superaquecendo, o ponteiro da gasolina perigosamente perto do zero. E então ele a viu. Uma figueira imensa, antiga, cujos galhos se estendiam sobre a estrada de terra
como braços de um monstro adormecido. Era o Marco. "Chegamos, filha. É aqui." A alegria em sua voz era frágil, um verniz fino sobre uma camada de apreensão. Ele estacionou o carro no acostamento de mato e desceu. A propriedade. Não havia portão, apenas uma cerca de arame farpado enferrujado, rompida em vários pontos. E, para além dela, a realidade o atingiu como um muro. Não era um terreno, era um penhasco, uma encosta íngreme, quase vertical, coberta por um mar de mato alto, samambaias e arbustos espinhosos. Uma selva impenetrável e hostil. O ar era denso e úmido, pesado com o zumbido de insetos. O silêncio não era de paz, era um silêncio predador. O silêncio de um lugar onde nada humano prosperava há muito, muito tempo. A esperança em seu peito vacilou, como a chama de uma vela em uma ventania. "Papai, cadê o castelo?" A voz de Sofia veio de dentro do carro, fina e confusa. Lucas não conseguiu responder. Ele deixou a filha no carro, prometendo voltar em 1 minuto, e se embrenhou pelo mato. Os galhos arranhavam seus braços e seu rosto, e teias de aranha se prendiam em seu cabelo. Ele subiu com dificuldade, escorregando na terra úmida e nas folhas em decomposição, o coração batendo descontroladamente, não pelo esforço, mas pelo pânico crescente. Onde estava o casebre? Onde estava a clareira? Isso não podia ser o lugar. Tinha que haver um engano. Ele sentiu uma náusea fria subir pela garganta. O suor que escorria por suas costas não era apenas do calor abafado da mata. Era um suor gelado de puro terror. A ideia de ter arrastado sua filha até ali, de ter gasto seu último dinheiro naquela aposta insana, começou a esmagá-lo. Cada passo para cima na encosta íngreme era um passo para baixo, de volta ao abismo do qual ele pensou ter escapado. Foi então que ele o viu, numa pequena clareira sufocada pela vegetação. No ponto mais alto da encosta estava o casebre. A palavra era um eufemismo grotesco. O que se erguia à sua frente era o esqueleto de uma casa, uma assombração de madeira. As tábuas estavam enegrecidas pela umidade e pelo tempo, cobertas de limo verde e fungos que pareciam crescer diante de seus olhos. A estrutura inteira estava torta, inclinada para um lado como um bêbado prestes a cair, parecendo que a próxima chuva a levaria morro abaixo. O telhado, feito de velhas telhas de barro, havia desabado parcialmente, criando um buraco irregular que se abria para o céu cinzento como uma boca desdentada e muda. Não era um lar, era uma lápide. Uma lápide erguida para a sua esperança recém-nascida. Lucas parou, a respiração presa na garganta. O som do seu sangue pulsando em seus ouvidos era o único ruído no mundo. O cheiro o atingiu antes mesmo que ele se aproximasse mais. Um fedor insuportável, uma mistura nauseante de mofo, madeira podre, terra úmida e excrementos de animais. Era o cheiro da decadência, o perfume da ruína absoluta. Fez seu estômago revirar violentamente e ele teve que levar a gola da camisa ao nariz para conseguir respirar. Mesmo através do tecido, o odor pútrido persistia, impregnando o ar, grudando em suas narinas, em sua língua. Era o cheiro do fracasso, mais potente e real do que qualquer coisa que ele já havia sentido. Era o cheiro de um lugar onde a vida não apenas havia cessado, mas onde a própria ideia de vida era uma ofensa. Aquele cheiro, por si só, destruiu os últimos vestígios do sonho que ele havia construído durante a viagem. Não haveria oficina, não haveria horta, não haveria risadas de criança na grama. Apenas aquele fedor e o silêncio. Hesitante, ele se aproximou. A porta não existia mais. Em seu lugar, havia apenas um buraco negro no casebre. Ele espiou para dentro, e a escuridão úmida o engoliu. A luz que entrava pelo buraco no telhado iluminava uma cena de desolação total. O chão de madeira estava coberto por uma camada grossa de folhas molhadas, galhos e detritos. Em vários pontos, o assoalho havia cedido, revelando a terra escura e úmida por baixo, com poças de água estagnada refletindo a luz pálida. Gotas de água pingavam incessantemente das vigas podres do teto, um som constante e enlouquecedor, como um relógio contando os segundos para o colapso final.
Em um canto, um amontoado de trapos mofados talvez tivesse sido uma cama um dia. No outro, os restos de uma mesa e uma cadeira, desintegrando-se em seu próprio peso. O lugar não era inabitável, era antivida. Era uma ferida aberta na face da terra. Foi a constatação final que o quebrou. Não havia eletricidade. Os fios que um dia talvez tivessem existido haviam apodrecido e desaparecido. Não havia água encanada. Nenhum sinal de um poço, de um banheiro, de qualquer vestígio de civilização. Era uma armadilha, uma piada cruel do destino. Ele havia trocado a relativa segurança de um carro estacionado em um posto de gasolina, com acesso a um banheiro e a possibilidade de comprar comida, por este inferno isolado, a quilômetros de qualquer ajuda, com o tanque de gasolina praticamente vazio. A esperança que o impulsionara por centenas de quilômetros se desfez em pó, revelando por baixo um desespero mais profundo e mais frio do que qualquer coisa que ele já conhecera. Ele não estava mais no fundo do poço. Ele havia caído através do fundo do poço e agora estava em queda livre em um abismo sem fim. O pensamento de Sofia, esperando por seu castelo, o atingiu com a força de um golpe físico. A culpa o inundou, um veneno quente e espesso. Ele não apenas havia falhado com ela novamente, mas a havia colocado em um perigo ainda maior. Este lugar era infestado de cobras, aranhas, sabe-se lá o que mais. O casebre podia desabar a qualquer momento. Eles estavam presos, presos. A palavra ecoou em sua mente, cada vez mais alta. Movido por uma fúria cega e impotente, ele deu um soco na parede mais próxima. Sua mão atravessou a madeira podre como se fosse papelão molhado, e uma chuva de farpas e poeira fétida caiu sobre ele. A dor aguda em seus nós dos dedos foi um alívio bem-vindo, uma sensação física para distraí-lo da agonia em sua alma, mas não durou. A dor se foi, e o vazio retornou, maior e mais pesado do que antes. Ele caiu de joelhos no chão úmido e sujo, a energia simplesmente abandonando seu corpo. O cheiro de mofo e terra o sufocava. Os sons da mata, o zumbido dos insetos, o pingo constante da água, tudo se fundiu em um zumbido branco de desgraça. Ele estava acabado. Ele havia apostado tudo e perdido de forma espetacular. Não havia mais dinheiro, não havia gasolina, não havia comida, não havia abrigo. E o pior de tudo, não havia mais esperança. Aquele raio de luz que o havia reanimado era apenas o reflexo de um espelho quebrado, mostrando-lhe uma imagem distorcida de seus próprios desejos. Agora, o espelho estava em pedaços a seus pés, e o que restava era apenas a sua imagem real. Um homem quebrado, um pai fracassado, sozinho em uma ruína no meio do nada. Ele abaixou a cabeça, apoiando a testa na mão machucada, e um soluço seco e rasgado escapou de sua garganta. Não havia lágrimas. Ele estava seco por dentro, totalmente e irremediavelmente esgotado. A escuridão dentro do casebre não era completa. Feixes de luz poeirenta cortavam a penumbra, vindos do buraco no telhado, iluminando esporos de mofo que dançavam no ar, como uma nebulosa doentia. Lucas permaneceu de joelhos por um tempo que não soube medir. O soluço seco havia morrido em sua garganta, deixando apenas um vazio áspero. Ele não chorava mais. O desespero havia queimado suas lágrimas, deixando para trás apenas as cinzas da exaustão. Foi o som de um galho se quebrando lá fora que o tirou do torpor. Sofia. Ele a deixara no carro. A imagem da filha, sozinha, esperando pelo castelo prometido, foi como um choque elétrico em seu sistema nervoso. Ele precisava se levantar. A raiva, a dor, o fracasso, nada disso importava. O que importava era aquela pequena vida que dependia inteiramente dele. Pelo menos por uma noite, ele precisava transformar aquele túmulo em um abrigo. Ele se ergueu, o corpo protestando com dores surdas em cada articulação, e olhou ao redor, não mais com os olhos de um sonhador derrotado, mas com o pragmatismo de um marceneiro. O trabalho era seu único refúgio. O maior perigo imediato era o chão. Tábuas podres e buracos abertos eram uma armadilha mortal, especialmente para uma criança de 7 anos curiosa e descuidada.
O medo de Sofia cair e se machucar, de um prego enferrujado perfurar seu pé ou de uma cobra sair de um dos buracos, era mais aterrorizante do que a fome ou o frio. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação gelada, que não tinha nada a ver com a umidade do lugar. Ele precisava, no mínimo, remendar uma área, criar um pequeno santuário seguro onde pudessem dormir sem o risco de desaparecerem através do assoalho durante a noite. Ele começou a inspecionar o piso com mais cuidado, usando a ponta da bota para testar a integridade de cada tábua. Muitas se desfaziam em uma pasta fibrosa e úmida ao menor toque. Outras rangiam com um protesto agudo, prontas para ceder. Era um campo minado de madeira apodrecida. A tarefa parecia monumental, quase tão impossível quanto reconstruir sua vida. Mas era um problema concreto, um inimigo que ele podia ver e tocar. E isso era melhor do que lutar contra os fantasmas em sua cabeça. Ele precisava de material. Vasculhando os cantos mais escuros do casebre, desviando de teias de aranha grossas como algodão, ele encontrou alguns pedaços de madeira que pareciam ter pertencido a um caixote ou a uma prateleira antiga. Estavam úmidos e manchados, mas ainda sólidos. Ele também encontrou, em um canto perto dos restos da mesa, uma marreta pesada, com o cabo de madeira surpreendentemente intacto e a cabeça de metal coberta por uma camada grossa de ferrugem laranja. A ferramenta pareceu estranhamente pesada e real em sua mão, um eco de uma vida passada, de um tempo em que ele era um homem que construía, não um que fugia. Com a marreta em uma mão e os pedaços de madeira no braço, ele voltou para o centro do cômodo, onde a luz do telhado era mais forte. Ele escolheu um quadrado de aproximadamente 2 por 2 metros, a área menos danificada, e decidiu que ali seria a fortaleza deles. Ele começou a arrancar as tábuas mais podres, o som da madeira se partindo, ecoando no silêncio opressivo. Cada tábua removida liberava um cheiro ainda mais intenso de terra e decomposição. O trabalho era penoso. O suor começou a escorrer por seu rosto, misturando-se com a sujeira e a poeira. Seus músculos, enfraquecidos pela fome e pelo estresse, protestavam a cada movimento. Mas havia uma espécie de alívio na dor física, um foco que silenciava o zumbido do desespero em sua mente. Ele estava concentrado em uma tarefa, uma única e simples tarefa: cobrir um buraco. Enquanto limpava os detritos de uma área para assentar uma das tábuas que encontrara, sua mão passou por uma das ripas do assoalho original, que parecia, à primeira vista, intacta. No entanto, algo estava diferente. As outras tábuas rangiam ou se moviam com a instabilidade da podridão. Esta, porém, não. Ela se moveu sob sua mão com uma espécie de jogo mecânico, um pequeno deslocamento lateral que era deliberado demais. Ele franziu a testa, o instinto de marceneiro, apitando um alarme silencioso em sua cabeça. A madeira apodrece de maneira aleatória, caótica. Isto não era caos, isto era design. Ele parou o que estava fazendo, o coração começando a bater um pouco mais rápido. Ele se ajoelhou, limpando as folhas e a sujeira acumulada ao redor daquela tábua específica. Ela era feita da mesma madeira escura do resto do piso, mas as frestas ao seu redor pareciam mais limpas, menos obstruídas pela decomposição. Ele a empurrou novamente, com mais atenção. O movimento era sutil, menos de 1 centímetro, mas inconfundível. Não era uma tábua solta pelo tempo, estava solta por um propósito. Um arrepio percorreu sua espinha, uma mistura de medo e uma emoção que ele não sentia há muito tempo. Curiosidade, o que poderia estar ali? Sua mente, faminta por qualquer fiapo de esperança, imediatamente imaginou dinheiro, joias, qualquer coisa de valor que um velho recluso pudesse ter escondido. Mas ele esmagou o pensamento. Não podia se dar ao luxo de ter esperança de novo. Provavelmente era apenas um ninho de ratos ou um compartimento para guardar ferramentas que haviam apodrecido junto com o resto. Mesmo assim, ele não conseguia ignorar. Aquele pequeno movimento fora do padrão era a primeira coisa naquele lugar que não gritava morte e decadência. Usando a ponta de metal de um pedaço de madeira quebrado como alavanca, ele a enfiou cuidadosamente na fresta.
O som da madeira antiga protestando foi diferente do som da podridão. Era um gemido seco, o som de madeira sã sendo forçada. Ele aplicou mais pressão, os músculos de seu braço se contraindo com o esforço. Houve um estalo agudo, não de quebra, mas de algo se soltando. A tábua se ergueu alguns centímetros. Lucas sentiu o coração dar um salto na garganta. Ele largou a alavanca improvisada e usou os dedos para levantar a peça de madeira. Ela saiu com facilidade, revelando não ser uma tábua longa, mas um pequeno quadrado perfeitamente cortado, projetado para ser removido. Por baixo, não havia terra úmida. Havia um vazio escuro, um compartimento oco, forrado com madeira que, protegida do tempo, ainda mantinha sua cor original. Um sopro de ar seco e antigo, com um cheiro de couro e papel velho, subiu do buraco. Um aroma completamente diferente do fedor de mofo que permeava o casebre. Era o cheiro de segredos guardados. Seus olhos levaram um momento para se ajustar à escuridão do compartimento. Ele enfiou a mão trêmula no buraco, seus dedos roçando uma superfície fria e lisa. Não era metal de moedas, nem a dureza de pedras preciosas. Era couro. Ele tateou o objeto e o puxou para a luz. Era um diário, de tamanho médio, com uma capa de couro escuro, gasta e rachada pelo tempo, amarrado com uma tira de couro que se desfez em pó ao seu toque. O objeto parecia antigo, sagrado. Ao lado dele, no fundo do compartimento, havia outra coisa, algo pequeno e frio. Ele o pegou. Era uma única chave de ferro, pequena e ornamentada, coberta por uma camada de ferrugem que a deixava com uma cor de sangue seco. Não havia mais nada. A onda de adrenalina que o havia possuído começou a diminuir, substituída por uma pontada de decepção. Um diário velho e uma chave inútil. Não era a salvação que sua mente desesperada havia começado a fantasiar. Era apenas mais um pedaço do passado esquecido daquele lugar. Ele sentiu o peso do fracasso voltar a se assentar em seus ombros. Contudo, ele não conseguia largar os objetos. O diário parecia pesado em suas mãos, pesado com o peso de uma história não contada. Ele passou o polegar pela capa de couro, sentindo a textura áspera. Com cuidado, ele o abriu. As páginas estavam amareladas e quebradiças, e a caligrafia dentro, feita com uma tinta azul agora quase cinza, era apertada e difícil de ler. Muitas palavras estavam borradas pela umidade que, mesmo ali, havia conseguido se infiltrar ao longo das décadas. Ele folheou as páginas, vendo datas dos anos 80, desenhos de engrenagens e mapas toscos que não faziam sentido algum. A maior parte era ilegível, um sussurro fantasmagórico de uma vida que ele não conhecia. Ele se sentiu como um ladrão de túmulos, violando a privacidade de um homem morto. Mas ele continuou virando as páginas, movido por uma força que não compreendia. Ele precisava saber o que havia levado um homem a se esconder do mundo e a guardar um diário sob o assoalho de uma casa em ruínas. Aquele mistério era a única coisa que o mantinha de pé. Então, em uma página quase no meio do diário, uma frase se destacou. A caligrafia ali era mais forte, mais desesperada, como se tivesse sido escrita com uma pressão imensa. As palavras, embora desbotadas, eram claras. Preciso guardar o fardo, onde ninguém jamais o encontrará. O único lugar seguro é no fundo do poço de lágrimas secas. A frase ecoou na mente de Lucas. Poço de lágrimas secas. Não fazia sentido literal. Era uma metáfora, uma charada. O que seria um poço de lágrimas secas? Ele leu a frase de novo, o som das palavras se formando em sua boca. Um calafrio percorreu seu corpo. Não era um arrepio de medo, mas de reconhecimento, a sensação de estar à beira de uma compreensão importante. Aquele diário não era um lamento, era um mapa. E a frase era a primeira instrução. A decepção se transformou em uma nova e febril onda de energia. Ele não havia encontrado um tesouro, mas talvez tivesse encontrado o caminho até ele. O mistério o havia fisgado completamente, puxando-o para fora da apatia. Ele pegou a chave enferrujada. Era pequena, mas sólida. O formato era antigo, feito para uma fechadura de caixa ou de um pequeno baú,
não para uma porta moderna. Ele se levantou, a mente trabalhando furiosamente. Onde estava a fechadura? Ele olhou ao redor do casebre em ruínas. Não havia nenhum móvel trancado, nenhuma caixa visível, nenhum cadeado pendurado em alguma porta fantasma. Ele se sentiu um tolo. Talvez a fechadura estivesse em algo que apodreceu e se desfez há muito tempo. A chave poderia ser apenas mais um beco sem saída, mas a frase no diário, "Poço de lágrimas secas", a imagem era poderosa demais para ser ignorada. Um poço, um lugar para tirar água, mas este lugar não tinha água. Ele se lembrou da sua constatação anterior, do choque de não haver água encanada, nem sinal de um poço. A ausência de algo era, talvez, a maior pista de todas. Um poço seco. Um poço de lágrimas secas. A conexão se formou em sua mente com a clareza de um relâmpago, e seu fôlego ficou preso na garganta. Ele precisava explorar o terreno. A ideia, que antes lhe parecera inútil e perigosa, agora era uma necessidade urgente. Ele guardou o diário e a chave no bolso da calça. A presença deles ali, um lembrete constante de seu novo propósito. Ele voltou rapidamente para o carro, o coração batendo forte contra as costelas. Sofia estava dormindo, o rosto sereno. A culpa o atingiu por um instante, mas foi rapidamente substituída pela determinação. Se houvesse a menor chance de que aquele diário o levasse a algo que pudesse tirá-los daquela situação, ele a agarraria com unhas e dentes. Ele pegou uma garrafa de água e o facão de mato que mantinha no porta-malas para emergências. A ferramenta, antes um símbolo de sua preparação para o fracasso, agora parecia uma espada para um caçador de tesouros. Ele voltou para o terreno, não mais como uma vítima, mas como um explorador. O mato denso não era mais um inimigo, era um véu que escondia um segredo e ele estava determinado a rasgá-lo. Ele começou a procurar. Ele caminhou metodicamente pela propriedade, abrindo caminho com o facão, o som sibilante da lâmina cortando a vegetação. O terreno era íngreme e traiçoeiro, e ele escorregou várias vezes na terra úmida. O zumbido dos insetos era constante, e o calor sufocante. Mas ele mal notava o desconforto. Seus olhos varriam cada centímetro do chão, procurando por qualquer coisa fora do lugar. Uma depressão no terreno, um anel de pedras, qualquer coisa que pudesse indicar a localização de um antigo poço. Ele circulou o casebre em um raio cada vez maior, o suor encharcando sua camisa. A esperança era uma chama frágil, ameaçando se apagar a cada metro de terra vazia que ele cobria. Talvez estivesse louco. Talvez estivesse apenas lendo demais nas divagações de um velho solitário. A dúvida começou a corroer sua determinação. Ele estava prestes a desistir, a voltar para o casebre e aceitar seu destino miserável, quando seu pé se prendeu em algo duro, escondido sob uma moita de samambaias. Ele quase caiu, e ao se virar para ver o que era, seu coração parou. Não era uma raiz ou uma pedra comum. Era uma borda de alvenaria, um arco de pedras cinzentas, cobertas de musgo e quase totalmente engolidas pela terra e pela vegetação. Era um círculo, o topo de um poço. Ele caiu de joelhos, o facão esquecido em sua mão, e começou a cavar a terra e as folhas com as mãos, freneticamente. As pedras estavam frias e úmidas. Ele limpou a área, revelando um círculo de pedra com cerca de 1,5 metros de diâmetro. Era uma cisterna antiga, o tipo usado para coletar água da chuva, e estava exatamente onde o diário sugeria que estaria. O alívio e a excitação o inundaram, tão poderosos que ele se sentiu tonto. Ele estava no caminho certo. A loucura tinha um método. Ele se debruçou sobre a borda para olhar para dentro, esperando ver um buraco escuro. Mas não foi isso que ele encontrou. A cisterna estava selada. Uma tampa grossa e grosseira de cimento, cinza e irregular, cobria toda a abertura, nivelada com as pedras da bordagem. Alguém não queria que a água entrasse, ou que algo saísse. O selo de cimento era a confirmação. Ninguém sela uma cisterna velha sem um motivo muito forte. Era uma fechadura, mas uma que não podia ser aberta com uma chave de ferro. Era uma declaração. Fique longe. E isso só tornava o que quer que estivesse lá dentro ainda mais valioso ou mais perigoso.
Lucas se levantou, o cérebro trabalhando a 1000 por hora. Como quebrar aquilo? A resposta veio quase que instantaneamente. A marreta, a ferramenta que ele encontrara no casebre, pesada e enferrujada. Parecia um presente do destino, uma peça do quebra-cabeça que ele não sabia que estava montando. Ele correu de volta para o casebre, escorregando e tropeçando na urgência. O som de sua própria respiração ofegante em seus ouvidos. Ele agarrou a marreta. O peso em sua mão agora parecia perfeito, equilibrado. Era a chave para esta fechadura de concreto. Ele voltou para a cisterna, o coração martelando em um ritmo selvagem. Isto era real. Estava acontecendo. A história daquele lugar estava prestes a se abrir para ele. Ele se posicionou sobre a tampa de cimento, plantando os pés firmemente no chão. Ele cuspiu nas mãos, como via os trabalhadores fazerem quando era criança, um ritual para afirmar a pegada e a coragem. Ele ergueu a marreta pesada sobre a cabeça, os músculos de suas costas e ombros se contraindo com o esforço. Por um segundo, ele pairou ali, a ferramenta suspensa no ar, o ponto mais alto de sua trajetória. E então, com um grito que era uma mistura de fúria, esperança e desespero, ele desceu a marreta com toda a força que possuía. O impacto foi ensurdecedor. Um crack, seco e brutal, que ecoou pela mata silenciosa, assustando os pássaros das árvores. Uma vibração subiu pelo cabo da marreta e sacudiu seus braços até os ombros. Uma pequena teia de rachaduras apareceu na superfície do cimento. Não era muito, mas era um começo. A barreira não era impenetrável. Ele sentiu uma onda de poder selvagem. Ele não era mais uma vítima. Ele era a força que quebrava os selos. Ele ergueu a marreta novamente. O segundo golpe foi mais forte, mais focado. O som do metal esmagando o concreto se tornou um ritmo. Golpe após golpe, ele martelava o selo. O suor escorria de sua testa e ardia em seus olhos, mas ele não parou. Cada impacto era um golpe contra sua miséria, contra o aviso de despejo, contra a fome de sua filha, contra o sorriso de pena dos estranhos. A teia de rachaduras se expandiu, conectando-se, formando um mapa de destruição na tampa de cimento. Pedaços de concreto começaram a se soltar, voando com cada golpe. Seus braços queimavam, seus pulmões ardiam, mas ele continuou, movido por uma adrenalina pura e visceral. Ele não era mais Lucas, o marceneiro desempregado. Ele era um conquistador, um arqueólogo, um homem à beira da descoberta que poderia mudar tudo. A poeira de cimento pairava no ar ao seu redor, grudando em sua pele suada, mas ele não se importava. Ele só via as rachaduras, cada vez mais profundas, cada vez mais perto de ceder e revelar o que estava escondido por baixo. Finalmente, com um golpe particularmente brutal no centro da tampa, houve um som diferente, um som oco e profundo de algo cedendo. O cimento se partiu em grandes pedaços, revelando a escuridão por baixo. Ele largou a marreta, que caiu no chão com um baque surdo, e se ajoelhou na beirada, ofegante, o corpo tremendo de exaustão e antecipação. O buraco se abria para um negrume absoluto. Um sopro de ar saiu da cisterna, frio e incrivelmente velho, com um cheiro que não era de mofo ou decomposição, mas de poeira seca, de pedra e de metal. Era o cheiro de um tempo selado. Ele se debruçou, mas não conseguia ver nada além de escuridão. O poço estava realmente seco, completamente. A curiosidade era uma dor física agora. Ele precisava ver o que havia lá dentro. Ele correu de volta ao carro, pegou a pequena lanterna de dínamo que mantinha para emergências e voltou, girando a manivela furiosamente, para gerar uma luz fraca e vacilante. Ele apontou o facho de luz para dentro do buraco. A luz fraca da lanterna cortou a escuridão e o fôlego de Lucas morreu em sua garganta. O fundo da cisterna não estava vazio. A cerca de 3 ou 4 metros de profundidade, repousando sobre o chão de terra seca, estavam 2 caixas. Eram caixas grandes, de metal verde-oliva, do tipo que os militares usam para transportar munição ou equipamentos. Estavam lado a lado, cobertas por uma fina camada de poeira, mas por outro lado intactas, perfeitamente preservadas no ambiente seco e selado. A visão era tão surreal, tão fora de lugar, que por um momento ele pensou que estava alucinando.
que o esforço e a fome o haviam levado à loucura. Caixas militares no fundo de uma cisterna selada em uma propriedade abandonada no meio de Minas Gerais. Era o material de lendas, de histórias contadas ao redor de fogueiras. Ele não hesitou. Usando as reentrâncias nas paredes de pedra como apoio para as mãos e os pés, ele começou a descer para dentro da escuridão, em direção ao segredo de Benício. O ar dentro da cisterna era frio e parado. O silêncio era total, absorvendo o som de sua respiração e dos seus movimentos. Ao chegar ao fundo, ele ficou de pé ao lado das caixas. Elas eram ainda maiores do que pareciam de cima. Uma delas tinha um fecho simples, sem tranca. A outra tinha um cadeado pequeno e robusto, coberto pela mesma ferrugem cor de sangue que cobria a chave em seu bolso. Com o coração batendo descontroladamente, ele tirou a chave. Suas mãos tremiam tanto que ele teve dificuldade em inseri-la na fechadura. Ele a girou. Houve um clique metálico alto. Um som que pareceu profanar o silêncio de décadas. O cadeado se abriu. Ele respirou fundo e levantou a tampa pesada da primeira caixa. A luz da lanterna incidiu sobre o conteúdo, e Lucas soltou um suspiro involuntário, um som de puro choque. O interior da caixa estava forrado com um pano grosso, e sobre ele, empilhadas em fileiras perfeitas, estavam dezenas de barras de metal amarelado. Elas brilhavam com um brilho suave e pesado sob a luz fraca. Ouro. Não eram moedas ou joias. Eram barras de ouro maciço. Uma fortuna inimaginável. Ele ficou paralisado por um momento, a mente incapaz de processar a magnitude do que estava vendo. Era mais dinheiro do que ele poderia sonhar em ganhar em 10 vidas. Era a solução para todos os seus problemas, e para problemas que ele nem sabia que tinha. Era segurança, era futuro. Era a promessa de Ana cumprida de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Com a mão ainda tremendo, ele tocou uma das barras. Estava fria e incrivelmente pesada. Era real. Ele desviou o olhar, quase com medo, e se virou para a segunda caixa, a que estava destrancada. Ele a abriu. Esta não continha ouro. Estava cheia de papéis. Em cima, havia vários mapas geológicos enrolados, mostrando a região, com anotações e marcações em caneta. Por baixo deles, havia maços de documentos amarrados com barbante, certidões, contratos, títulos de propriedade, e no fundo, mais 3 diários com capa de couro, idênticos ao primeiro que ele havia encontrado. Lucas percebeu então, em uma caixa, a riqueza, na outra, a verdade. E ele teve o pressentimento assustador de que a verdade era muito mais pesada e perigosa do que todo aquele ouro. A luz fraca da lanterna arrancava brilhos hipnóticos do metal amarelo. Lucas permaneceu agachado no fundo frio e empoeirado da cisterna, o ar gelado contrastando com o suor em sua pele. Ele estava dividido entre 2 realidades impossíveis. De um lado, o peso frio e denso de uma barra de ouro em sua mão, uma promessa sólida de um futuro sem fome, sem medo, sem a humilhação do Fiat Uno como dormitório. Era a salvação, concreta e brilhante. Do outro lado, o cheiro de papel velho e tinta desbotada que emanava da segunda caixa, a caixa da verdade. Seu instinto, afiado pela dor e pelo desespero, lhe dizia que não se pode ter uma coisa sem a outra. Uma fortuna como aquela não surgia do nada. Ela crescia em terra regada a sangue e segredos. Ele sentiu o coração apertar, não de alegria, mas de uma premonição gélida. Ele precisava entender. Antes de tocar em mais uma barra daquele ouro maldito, ele precisava saber o preço que já havia sido pago por ele. Ele fechou a caixa do tesouro, o clique do fecho soando como uma sentença, e pegou o primeiro dos diários. As páginas amareladas e quebradiças pareciam se desintegrar ao toque. Ele abriu o diário com o cuidado de um arqueólogo desenterrando um artefato frágil. A caligrafia de Benício, outrora firme, agora era um sussurro fantasmagórico no papel. As primeiras entradas datavam do início dos anos 80 e pintavam um quadro vívido e brutal de serra pelada. Lucas podia quase sentir o cheiro da lama onipresente, o barulho ensurdecedor de 50.000 homens gritando, cavando e sonhando juntos, no maior formigueiro humano do mundo. Benício descrevia a febre do ouro.
uma doença que transformava homens em animais, movidos por uma esperança selvagem. E no meio daquele caos, ele mencionava seu sócio, um homem chamado Valdemar, um homem quieto, que observa mais do que fala. Escreveu Benício. Seus olhos não revelam nada, mas sinto que debaixo daquela calma existe uma fornalha. Lucas sentiu um arrepio. Ele estava lendo as palavras de um fantasma e a história estava apenas começando a se desenrolar na escuridão da cisterna. A narrativa mudou drasticamente algumas páginas depois. A caligrafia tornou-se frenética, as letras se atropelando em sua urgência. Benício e Valdemar, cansados da loteria da grande mina, aventuraram-se por conta própria, seguindo lendas de velhos garimpeiros. Foi então que encontraram um veio secreto. Benício escreveu, as palavras quase perfurando o papel. Não era cascalho, não eram pepitas. Era uma parede de ouro quase puro, uma serra dourada escondida nas entranhas da terra. Lucas prendeu a respiração, o facho da lanterna tremendo em sua mão. Ele podia sentir a euforia delirante de Benício, a adrenalina da descoberta que mudaria tudo. Ele descreveu a primeira pepita que arrancaram, do tamanho de um punho fechado, seu brilho sobrenatural sob a luz de um lampião a gás. Naquela noite, eles fizeram um pacto de sangue e cachaça. O segredo morreria com eles. Mas Lucas, sentado décadas no futuro, cercado por aquele mesmo ouro, sabia que segredos daquele tamanho não morrem. Eles apenas adormecem. A alegria, no entanto, foi um sol de poucadura. O tom do diário escureceu rapidamente, como uma tempestade se formando no horizonte. A paranoia começou a se infiltrar nas palavras de Benício. Valdemar não era mais o sócio quieto. Ele se tornara um guardião sombrio. Ele não dorme mais, escreveu Benício. Passa as noites afiando seu facão, os olhos fixos na escuridão da mata. O silêncio dele agora não é de calma, é de cálculo. Então, vieram as menções a outros garimpeiros. Duas duplas que acamparam perto demais do território deles. Desapareceram, dizia uma entrada. Valdemar disse que a mata os engoliu. Mas eu vi a mancha escura em sua bota e o jeito como ele limpou a lâmina do facão no rio. Lucas sentiu o estômago revirar. Aquilo não era mais um diário de aventuras. Era o testemunho de um crime. As palavras na página transformavam o ouro na caixa, ao lado de um tesouro em uma prova. Cada barra manchada com o sangue de homens esquecidos, cujos sonhos terminaram em uma cova anônima na selva. O clímax da história de Serra Pelada foi brutal e conciso, escrito com uma mão que tremia tanto que as letras eram quase ilegíveis. Ele tentou. Esta noite, esperou que eu adormecesse. Benício descreveu o brilho da lâmina de uma picareta descendo na escuridão, um silvo mortal no ar abafado da barraca. Um instinto, um barulho de um animal na mata, o fez rolar para o lado no último segundo. A picareta se enterrou no chão de terra onde sua cabeça estivera um instante antes. O que se seguiu foi uma luta desesperada na escuridão, uma dança de sombras e morte. Benício conseguiu escapar, ferido com um corte profundo no braço, e correu para a noite, a risada fria de Valdemar ecoando atrás dele. Você não vai longe, Benício. Este ouro é meu. Lucas sentiu a garganta secar. O terror de Benício era palpável, vazando das páginas amareladas e enchendo o ar frio da cisterna. Ele não estava apenas lendo uma história. Ele a estava vivendo, sentindo o pânico sufocante da caça. Movido pelo mais puro instinto de sobrevivência, Benício descreveu como, antes de fugir definitivamente, ele conseguiu voltar ao esconderijo uma última vez. Valdemar, certo de que ele estava morto ou morrendo, havia ido à cidade mais próxima para celebrar. Num ato de desespero e vingança, Benício pegou uma das duas caixas de metal onde guardavam o ouro e os documentos e desapareceu na imensidão do Brasil. A viagem para o sul foi um borrão de paranoia. Cada rosto em cada parada de ônibus parecia o de Valdemar. Cada farol na estrada à noite era o de seu assassino vindo para terminar o serviço. Ele comprou esta terra, o lugar mais isolado e esquecido que conseguiu encontrar, usando um nome falso. Ele construiu o casebre com as próprias mãos, não como um lar, mas como uma fortaleza. A cisterna não era para a água, mas para enterrar seu passado.
para selar a fortuna que se tornara sua maldição. Ele não veio para este lugar para viver. Ele veio para se esconder até que a morte, natural ou não, o encontrasse. Os últimos diários eram um testamento desolador sobre os efeitos corrosivos do medo. Décadas se passaram, mas para Benício, a perseguição nunca terminou. Ele viveu como um fantasma, evitando todo o contato humano, sua única companhia sendo o medo constante de que Valdemar, com sua ganância insaciável e sua memória longa, um dia o encontraria. Ele não vai parar, escreveu Benício em uma das últimas páginas. Um homem como ele não esquece. O ouro que eu levei é uma ferida aberta em seu orgulho. A frase sobre o poço de lágrimas secas era sua capitulação final, sua decisão de enterrar o tesouro e a verdade, rezando para que apodrecessem junto com ele. A última frase escrita, datada de quase 15 anos atrás, fez o sangue de Lucas gelar. Ele está perto. Hoje eu senti. Sinto o cheiro da ganância dele no vento que sobe o morro. Que Deus me perdoe e proteja quem encontrar isto. Depois disso, silêncio. As páginas seguintes estavam todas em branco. Benício não desapareceu. Ele foi encontrado. Lucas subiu para fora da cisterna, cambaleando para a luz do entardecer. A realidade o atingiu com a força de um soco. Aquele ouro, aquela fortuna inimaginável, não era uma bênção divina. Era uma lápide, uma herança manchada de sangue. Um convite para o mesmo destino de Benício. Ele olhou para o casebre decrépito, onde Sofia dormia, um anjo inocente no meio de um mausoléu. Uma onda de terror puro e protetor o engoliu. A maldição não era mais de Benício. Agora era sua. Ele era o novo guardião do segredo, o novo alvo na mira de um assassino paciente e implacável. O peso do ouro era nada comparado ao peso daquele conhecimento. Ele não podia simplesmente pegar o tesouro e ir embora. Valdemar sabia da existência do ouro, e agora sabia que a terra tinha um novo dono. Ele viria. Era apenas uma questão de tempo. A sensação de estar preso, que ele sentiu ao chegar, retornou com uma intensidade 1000 vezes maior. Ele não estava mais em uma prisão de pobreza. Estava numa jaula dourada, com um predador rondando do lado de fora. Foi então que ele ouviu um som que não pertencia àquele lugar. Não era o zumbido dos insetos ou o farfalhar das folhas. Era o som de um motor. Um motor potente, grave e constante, que subia a estrada de terra com uma confiança que o velho Fiat Uno de Lucas jamais conheceria. O pânico explodiu em seu peito, frio e avassalador. Era cedo demais. Tinha que ser uma coincidência. Mas ele sabia que não era. Movido por uma adrenalina desesperada, ele começou a jogar os pedaços quebrados da tampa de cimento de volta sobre a abertura da cisterna. Suas mãos, antes firmes com a marreta, agora eram desajeitadas, trêmulas. Ele cobriu as rachaduras com folhas e galhos, tentando desesperadamente disfarçar a profanação. O som do motor estava cada vez mais perto, um rosnado baixo e ameaçador que parecia fazer o próprio chão vibrar. Ele correu de volta para o casebre, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. Ele precisava parecer normal. Um pobre coitado, um ninguém, uma caminhonete preta, imaculada e absurdamente cara para aquela região, parou ao lado da cerca rompida. O brilho da lataria polida era uma ofensa à paisagem de abandono. A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Ele era alto, de ombros largos, vestido com uma camisa de linho impecável e calças caqui. Seus cabelos eram grisalhos, cortados com precisão, e seu rosto, bronzeado e vincado pelo sol, parecia ter sido esculpido em madeira de lei. Ele se movia com uma economia de gestos, uma calma letal que emanava poder bruto. Ele não olhou para o casebre como um visitante, mas como um inspetor, seus olhos varrendo a propriedade com a autoridade de quem já se considerava o dono. Lucas ficou parado na entrada escura do casebre, a poeira e o cheiro de mofo se agarrando a ele, tentando transformar seu terror em uma máscara de exaustão e apatia. Ele sentiu-se pequeno, sujo, um inseto diante de uma águia. O homem se aproximou, parando a poucos metros de distância. Um sorriso fino, que não alcançava os olhos, curvou seus lábios. Boa tarde. Sua voz era um barítono suave e cultivado,
O tipo de voz que comanda salas de reunião e tribunais. Meu nome é Valdemar. Sou seu vizinho mais próximo. O nome atingiu Lucas com o impacto de uma bala. O ar foi expulso de seus pulmões. Era ele, o sócio, o assassino. O monstro dos diários estava ali, em carne e osso, a menos de 5 metros de distância, estendendo uma mão que já havia empunhado uma picareta com intenção assassina. Lucas sentiu a bile subir à garganta, um gosto amargo e quente. Seu cérebro gritava para ele correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas seu corpo estava congelado, paralisado pelo choque e pelo terror primordial. Os olhos de Valdemar, exatamente como Benício os descrevera, eram frios e penetrantes como cacos de vidro, e pareciam enxergar através de Lucas, diretamente em seus medos mais profundos. Valdemar ignorou a mão não apertada de Lucas, baixando-a lentamente, sem quebrar o contato visual. Ele começou uma conversa superficial, falando sobre como a região era esquecida, mas cheia de potencial. Mencionou sua empresa de mineração, um pequeno negócio que traz progresso para o povo, sua voz pingando uma falsa modéstia que era mais arrogante do que qualquer ostentação. Ele disse que soube da transferência da propriedade, que o cartório local era eficiente. Cada palavra era uma peça de um jogo que Lucas não sabia jogar. Cada frase um teste, uma sondagem. Então, o tom mudou, tornando-se mais direto. Olhe, meu amigo, vou ser honesto com você. Esta terra é um problema. Íngreme, sem água, abandonada. Mas eu tenho um apreço por este pedaço de chão. Por boa vizinhança, eu lhe faço uma oferta para tirar este fardo de suas costas. Ele citou um valor, uma quantia irrisória, humilhante. Era o bastante para a gasolina de volta e algumas semanas de aluguel em um buraco qualquer. Era o preço da rendição. O cérebro de Lucas girava em uma velocidade vertiginosa. A oferta era um insulto, mas também uma armadilha. Aceitar seria fugir com as migalhas, deixando a fortuna para o assassino. Recusar seria declarar guerra, uma guerra que ele não tinha como vencer. Ele precisava de tempo. Eu preciso pensar, ele gaguejou, a voz saindo rouca e fraca. Acabei de chegar. Eu e minha filha. A hesitação por menor que fosse, foi o suficiente. A máscara de vizinho benevolente de Valdemar caiu. Não de repente, mas como uma camada de gelo fino se quebrando, revelando a escuridão por baixo. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma linha dura e impaciente. Seus olhos se estreitaram, a frieza neles se intensificando. Pensar no quê? Ele disse. A suavidade em sua voz agora substituída por uma borda de aço. Acha que vai encontrar petróleo aqui? É uma oferta generosa por um monte de mato e cupim. Ou talvez você já tenha encontrado outra coisa de valor por aqui. A última pergunta pairou no ar, carregada de um significado sinistro. Antes que Lucas pudesse responder, o olhar de Valdemar desviou-se por cima de seu ombro, para dentro do casebre. Sofia, acordada pelo som das vozes, estava parada na penumbra, um vulto pequeno e curioso. O rosto de Valdemar se transformou novamente. Um sorriso lento e predatório se espalhou por seus lábios enquanto ele olhava para a menina. Seu tom de voz voltou a ser suave, mas agora era uma suavidade pegajosa, como veneno. É um lugar perigoso este, meu amigo. Muito isolado, cheio de cobras, sabe? Deslizamentos de terra. Acidentes acontecem com muita frequência por aqui. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Seria uma pena, uma verdadeira tragédia, se algo de ruim acontecesse a um homem honesto, um pai de família tentando recomeçar, com uma filhinha tão bonita e frágil. A ameaça não era mais velada, era uma promessa, clara como o dia. Valdemar tirou um cartão de visitas do bolso da camisa e o colocou sobre o batente podre da porta. O papel branco e grosso, com seu nome e o logo da mineradora em relevo dourado, era mais um objeto alienígena naquele cenário de ruína. Você tem 24 horas para pensar na minha oferta generosa. Meu número está aí. Depois disso, a oferta expira, e eu mesmo terei que vir limpar o terreno. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e caminhou de volta para sua caminhonete com a mesma calma imponente com que chegara. O motor rugiu, e o veículo desapareceu em uma nuvem de poeira vermelha,
deixando para trás um silêncio que gritava perigo. Lucas olhou para o cartão, para o casebre onde sua filha se escondia e para o chão que escondia uma fortuna e uma sentença de morte. Valdemar não queria comprar a terra. Ele queria o que estava nela, e ele removeria qualquer um que estivesse em seu caminho. O que você faria no lugar de Lucas? Pegaria o que pudesse do ouro e fugiria naquela noite, arriscando ser caçado para sempre, ou ficaria para lutar, sabendo que a vida de sua filha era o preço do jogo? O terror era uma substância física, um gelo que se espalhava pelas veias de Lucas, congelando seus músculos. O som da caminhonete de Valdemar se distanciando não trouxe alívio, mas sim o silêncio que veio depois. Um silêncio pesado, que parecia absorver todo o ar e a luz do entardecer. Ele permaneceu paralisado na entrada do casebre, um espectro de poeira e medo. O cartão de visitas, um retângulo branco e nítido sobre a madeira podre, era um objeto de outro mundo, um contrato assinado com o diabo. 24 horas. Não era um prazo. Era uma contagem regressiva para a aniquilação. Ele olhou para dentro, para a figura pequena de Sofia, que o espiava com olhos grandes e assustados. A ameaça de Valdemar não fora dirigida a ele, mas a ela. Aquele sorriso predatório, a menção a uma linda filhinha. Aquilo transformou o terror de Lucas em uma fúria fria e impotente. Ele não estava mais lutando por ouro ou por uma herança. Ele estava lutando pela vida de sua filha contra um monstro que não conhecia limites. A noite caiu sobre o morro como um sudário. A escuridão não trouxe a paz do descanso, mas uma horda de novos medos. Cada estalo de um galho, cada pio de uma coruja, cada farfalhar de folhas no vento, era Valdemar voltando. Lucas acendeu uma pequena fogueira no centro do casebre, usando pedaços da madeira podre. O fogo era um pequeno círculo de luz e calor em um oceano de trevas e umidade, mas não conseguia afastar o frio que se instalara em sua alma. Ele dividiu o último chocolate com Sofia, forçando-a a comer, forçando um sorriso que parecia uma careta de dor. Ele lhe contou uma história sobre um cavaleiro valente que precisava proteger sua princesa de um dragão. Mas enquanto falava, seus olhos varriam a escuridão do lado de fora, sua audição esticada ao máximo, esperando pelo som do motor, pelo som de passos. Ele sentiu o peso da chave e do diário em seu bolso, o peso de uma única barra de ouro que ele havia escondido sob os trapos que serviam de cama. Eram provas, eram uma sentença. Ele não conseguia pensar em fugir com o Fiat Uno. O carro era uma armadilha, barulhento e lento naquelas estradas. Valdemar o alcançaria em minutos. Ele estava encurralado. Foi então que ele se lembrou das palavras do funcionário do cartório. Uma informação trivial na época. A propriedade mais próxima fica a uns 3 quilômetros a oeste do seu Osvaldo, um agricultor. 3 quilômetros, a pé, pela mata escura e traiçoeira. Era uma aposta insana, tão desesperada quanto a viagem até ali. Quem era aquele homem? Seria amigo de Valdemar, um de seus capangas, mas a alternativa era ficar ali, um alvo fácil, esperando a contagem regressiva de Valdemar chegar a zero. A imagem do rosto de Sofia, adormecida pelo cansaço e pela inocência perto do fogo fraco, tomou a decisão por ele. Qualquer risco era melhor do que o risco certo de ficar. Ele não podia proteger sua filha ali. Ele precisava se mover. Precisava encontrar aquele fiapo de esperança chamado Osvaldo. Ele esperaria a lua se esconder e então partiria. Aterrorizado com a ideia de ser pego, Lucas tomou uma decisão que o encheu de pavor. Ele não podia simplesmente desaparecer, pois isso confirmaria as suspeitas de Valdemar e iniciaria uma caçada imediata. Ele precisava de uma testemunha de seu desespero, alguém que pudesse ligar os pontos se o pior acontecesse. Ele precisava encontrar seu Osvaldo. Mas o medo de que o vizinho fosse um dos homens de Valdemar o paralisava. Foi a lembrança do diário de Benício que o impulsionou. Benício se isolou por medo, e esse isolamento o tornou uma presa fácil. Lucas não podia cometer o mesmo erro. Ele agarrou Sofia nos braços, adormecida e pesada, e a acomodou em seu peito. Pegou os diários, a chave e a pequena barra de ouro, enfiando tudo em uma sacola de pano que encontrou.
Cada grama daquele ouro parecia pesar 1 tonelada, o peso da verdade que ele carregava. Com um último olhar para a fogueira moribunda, ele saiu pela parte de trás do casebre e mergulhou na escuridão da mata, movendo-se na direção que ele acreditava ser o oeste. A caminhada era um pesadelo. A escuridão era quase total, e o chão da floresta, um emaranhado de raízes e pedras soltas. Cada passo era um risco de torcer o tornozelo ou cair. O som de sua própria respiração ofegante e o farfalhar que seus pés faziam nas folhas secas pareciam absurdamente altos. Um anúncio de sua fuga para qualquer um que estivesse ouvindo. Sofia ressonava suavemente em seu ombro, seu calor e seu peso, um lembrete constante do que estava em jogo. Galhos finos arranhavam seu rosto e braços, deixando finos filetes de sangue que ele mal sentia. O ar frio da noite enchia seus pulmões, mas não conseguia apagar o fogo do pânico em seu peito. Ele estava completamente perdido, guiado apenas por um vago senso de direção e pela esperança de ver uma luz, qualquer luz, que não fosse a da lua pálida e indiferente que aparecia e sumia por entre as copas das árvores. O cheiro da mata, uma mistura de terra úmida e vegetação em decomposição, era sufocante. Após o que pareceu uma eternidade, quando seus braços estavam dormentes pelo peso de Sofia e suas pernas tremiam de exaustão, ele viu, lá longe, piscando entre as árvores, um ponto de luz amarelada. Uma única lâmpada. Era tão fraca, tão solitária na imensidão da noite, que a princípio ele pensou ser um vagalume. Mas a luz era constante, um farol de esperança. Uma onda de alívio tão forte que quase o derrubou percorreu seu corpo. Ele não estava mais vagando a esmo. Ele tinha um destino. Recompondo suas forças, ele se fixou naquela luz e começou a andar mais rápido, tropeçando e quase caindo várias vezes na pressa. A distância parecia não diminuir. A luz um objetivo que recuava a cada passo que ele dava. A dúvida voltou a assaltá-lo. E se fosse uma armadilha? E se fosse uma casa de caça usada pelos homens de Valdemar? Mas ele não tinha escolha. Ele continuou em frente, o som de seu coração batendo em seus ouvidos, abafando todos os outros ruídos da noite. Finalmente, ele saiu da mata densa e entrou em uma clareira. A luz vinha de uma pequena casa de fazenda, simples e funcional, com paredes de tijolo caiadas e uma varanda de madeira. Uma fumaça fina e branca saía de uma chaminé e o cheiro de lenha queimando e café fresco pairava no ar. Era o cheiro de um lar. Um cheiro que ele não sentia há meses. Um cachorro latiu de dentro da casa, um som agudo e alerta. A porta se abriu e a silhueta de um homem idoso apareceu contra a luz. Ele era magro e encurvado pela idade, segurando um velho lampião a querosene que lançava sombras dançantes em seu rosto sulcado de rugas. Ele ergueu o lampião e a luz iluminou Lucas, em pé na beira da mata, sujo, arranhado, segurando uma criança adormecida. O velho não demonstrou medo, apenas uma curiosidade cautelosa. Seus olhos, pequenos e brilhantes sob as sobrancelhas brancas e espessas, eram incrivelmente atentos. Pois não? Sua voz era rouca, gasta pelo tempo, mas firme. Lucas sentiu a adrenalina que o sustentara abandoná-lo de repente. Ele cambaleou para a frente, as palavras saindo de sua boca em uma torrente confusa e desesperada. Meu nome é Lucas. Eu sou o novo dono da terra do Benício, o casebre. Ele esteve lá. Ele me ameaçou. Ele parou de ofegante à beira do colapso. Ele não conseguia organizar os pensamentos, o terror ainda muito fresco em sua mente. O velho, que ele presumiu ser Osvaldo, o observou em silêncio por um longo momento, seu olhar passando de Lucas para a menina adormecida em seus braços. Ele não disse nada, apenas abriu mais a porta e fez um gesto com a cabeça, convidando-o a entrar. O alívio foi tão avassalador que as pernas de Lucas cederam. E ele quase caiu. O interior da casa era simples, quase austero, mas impecavelmente limpo. Havia o cheiro de café e pão e o calor de um fogão a lenha que estalava em um canto. Era um santuário, um refúgio que ele não ousara sonhar que existia. Seu Osvaldo o ajudou a colocar Sofia, ainda adormecida,
em um velho sofá coberto com uma colcha de retalhos. Ele então colocou uma caneca de metal cheia de café quente e forte nas mãos trêmulas de Lucas. O calor se espalhou por seus dedos gelados e o aroma forte ajudou a clarear sua mente. Beba, o velho disse simplesmente. Agora, comece do começo e devagar. Quem esteve lá? Lucas respirou fundo, o vapor do café aquecendo seu rosto. Ele olhou nos olhos do velho, procurando por qualquer sinal de engano, qualquer traço da frieza de Valdemar. Mas tudo o que viu foi uma preocupação cansada, a expressão de um homem que já tinha visto coisas demais. Ele decidiu arriscar tudo. Um homem. Ele se apresentou como Valdemar. No instante em que o nome foi pronunciado, a expressão de seu Osvaldo mudou. Foi sutil, mas inconfundível. A preocupação em seu rosto não desapareceu, mas foi sobreposta por uma camada de aço. Seu rosto se fechou, como uma porta se trancando por dentro. Seus olhos se estreitaram, e o ar na sala pareceu ficar mais pesado. Coronel Valdemar. Osvaldo corrigiu. A voz baixa, quase um sussurro. Ele se sentou na cadeira de balanço em frente a Lucas, que rangeu suavemente no assoalho de madeira. Então, ele finalmente encontrou o que procurava. A frase não era uma pergunta, era uma constatação. O velho olhou para o fogo por um longo tempo, o silêncio preenchido apenas pelo estalar da lenha e o ranger da cadeira. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Osvaldo sabia. Ele sabia da história. Ele era a peça que faltava. Eu conheci o Benício. Osvaldo começou, sua voz distante, como se estivesse olhando para o passado. Quando ele chegou aqui, há mais de 30 anos, um homem assustado, sempre olhando por cima do ombro. Ele construiu aquele casebre com as próprias mãos. Não era um homem ruim só e assombrado. Ele fez uma pausa, balançando a cabeça lentamente. Eu sempre desconfiei que ele não tinha simplesmente sumido. Ninguém some por aqui. As pessoas são sumidas. Osvaldo se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Lucas. Valdemar não é um vizinho, filho. Ele é o dono do vale. Não porque comprou, mas porque tomou. Quando ele chegou aqui, nos anos 80, vindo do norte, ele era só um forasteiro com dinheiro. Mas um dinheiro que cheirava a coisa errada. O velho cuspiu no chão ao lado da cadeira, um gesto de profundo desprezo. Ele começou a comprar terras, e quem não queria vender, bem, sofria acidentes. Um desaparecia na mata, outro tinha o rancho queimado numa noite seca. Histórias que todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de contar em voz alta. A revelação caiu sobre Lucas como uma pedra. Era a confirmação de tudo o que ele lera nos diários. A violência de Valdemar não havia parado em Serra Pelada. Ela apenas havia mudado de cenário, tornando-se mais sofisticada, mais cruel. Ele estava na toca do lobo, e o lobo era dono de tudo e de todos. A polícia? Lucas perguntou, a voz fraca, a última faísca de esperança convencional se extinguindo. Osvaldo soltou uma risada curta e amarga, um som sem alegria. A polícia? O delegado joga cartas com o coronel toda quinta-feira. O sargento come na mão dele. Os soldados fazem a segurança particular da mineradora dele nas horas vagas. Ir à polícia aqui é o mesmo que ir se entregar diretamente no portão da mansão dele. Você assinaria sua sentença de morte e a da sua menina. Aquela era a peça final do quebra-cabeça, a mais aterrorizante de todas. Não havia lei, não havia proteção, havia apenas o poder de Valdemar. Lucas sentiu a náusea voltar, o gosto do café se misturando ao amargor do medo em sua boca. Ele mostrou a Osvaldo os diários, a chave e a barra de ouro. Os olhos do velho se arregalaram ao ver o ouro, mas foi nos diários que seu olhar se fixou. Ele passou os dedos calejados pela capa de couro. Então era isso. A história toda. O fantasma que assombrava o Benício. Ele olhou para Lucas, a gravidade da situação estampada em seu rosto. Você não encontrou uma fortuna, meu filho. Você encontrou a morte, e ela está vindo te buscar. O silêncio na cabana de Osvaldo era uma bolha frágil de paz em um mundo que se tornara uma zona de caça. Lucas sentia cada segundo passar. O tic-tac de um velho relógio de parede na cozinha, marcando o tempo que lhe restava. A noite lá fora não era mais apenas escura, era hostil,
um território inimigo. Ele olhava para Sofia, dormindo no sofá, e a visão de sua inocência era uma tortura. Ele a havia arrastado para aquele pesadelo. Osvaldo, sentado em sua cadeira de balanço, parecia envelhecer ainda mais diante de seus olhos, o peso de velhas histórias e novos perigos curvando seus ombros. A hospitalidade do velho era um alívio, mas Lucas sabia que era temporária. Ele havia colocado aquele homem bom em um perigo mortal apenas por aparecer em sua porta. Valdemar não era o tipo de homem que deixava pontas soltas. Se descobrisse que Osvaldo o estava ajudando, o destino do velho seria o mesmo dos outros que cruzaram seu caminho. De repente, o cachorro que antes latira se levantou de seu lugar perto do fogão e soltou um rosnado baixo e profundo, o pelo em seu dorso eriçado. O som, quase inaudível, cortou o ar como uma navalha. Osvaldo parou de balançar a cadeira. Seus olhos encontraram os de Lucas na penumbra, e neles havia um alarme silencioso. "Eles estão vindo", sussurrou o velho. Não era uma suposição, era uma certeza. O pânico, que havia se acalmado, voltou com a força de uma enchente, gelado e avassalador. Lucas olhou para a janela, para a escuridão impenetrável, e seu sangue gelou. Seu plano de esperar até o amanhecer, de pensar em uma solução, desmoronou. O prazo de Valdemar não era de 24 horas, era uma formalidade. A paciência do coronel havia se esgotado no momento em que Lucas hesitou. A noite era sua aliada, e ele a estava usando para vir cobrar a dívida. "Para os fundos, rápido!" Osvaldo ordenou, sua voz baixa e urgente. A fragilidade da velhice substituída por uma autoridade nascida da sobrevivência. Ele se moveu com uma agilidade surpreendente, apagando o lampião e mergulhando a sala na escuridão, exceto pelo brilho fraco das brasas no fogão a lenha. Lucas, movido pelo puro instinto, correu para o sofá, pegando Sofia nos braços. Ela resmungou sonolenta, e ele sussurrou em seu ouvido: "Calma, princesa, é só um jogo." A mentira arranhou sua garganta. Ele agarrou a sacola com os diários e o ouro. Do lado de fora, o som distante, mas inconfundível, de um carro com o motor forçado subindo a estrada de terra, em direção ao casebre de Benício, quebrou o silêncio da noite. Eram eles. Não estavam vindo para a casa de Osvaldo. Estavam indo para o alvo original. Eles não sabiam que Lucas havia fugido. Ainda. Mas isso era apenas uma questão de minutos. O som do carro parando foi seguido por portas batendo com violência. Então, gritos. Vozes brutas e raivosas ecoando pela noite, carregadas pelo vento. "O de casa. O coronel mandou um recado para você, seu desgraçado." As palavras, mesmo distantes, eram claras e cheias de uma violência contida. Lucas, escondido com Osvaldo e Sofia nos fundos da pequena casa, sentiu o corpo inteiro tremer. Ele imaginou a cena. A porta frágil do casebre sendo arrombada. Os homens invadindo o espaço vazio, encontrando apenas as cinzas de uma fogueira. A raiva deles ao perceberem que a presa havia escapado. E então a pergunta inevitável: para onde ele teria ido? A propriedade mais próxima, a casa de seu Osvaldo. Eles não eram mais uma contingência. Eram o próximo alvo. O alívio de não estar no casebre foi instantaneamente substituído pelo terror de estar na próxima parada daquela visita mortal. Um som de quebra, de madeira se partindo, ecoou do casebre distante, seguido por um grito de frustração. Eles estavam destruindo o lugar, procurando por ele, procurando pelo ouro. Lucas se encolheu na escuridão, apertando Sofia contra o peito, tentando abafar o som de sua própria respiração. Cada segundo de silêncio que se seguia era mais aterrorizante do que o barulho. Uma pausa tensa antes da próxima onda de violência. Ele olhou para Osvaldo, cuja silhueta estava tensa, os ouvidos atentos. O velho sabia que sua vida, que transcorrera naquela paz precária por tantos anos, havia acabado de mudar para sempre. Ele havia escolhido um lado no momento em que abriu a porta para um estranho desesperado. E naquele vale, escolher um lado contra o coronel Valdemar era escolher a guerra. Uma guerra que estava prestes a chegar à sua porta. A impaciência de Valdemar era uma força da natureza, uma tempestade que se formava rapidamente. Ele não esperaria o amanhecer.
Ele enviara seus cães de caça para aterrorizar Lucas e forçá-lo a sair de sua toca, ou para simplesmente eliminá-lo e tomar o que queria. A cena se desenrolou na mente de Lucas com uma clareza horrível. Os homens de Valdemar, 2 deles, como Osvaldo havia previsto, brutais e sem remorso, chutando a porta do casebre. A madeira podre cederia como papelão. Eles entrariam gritando, esperando encontrar um homem assustado e sua filha. A violência seria rápida, um exemplo para quem mais ousasse desafiar o poder do coronel. Aquele pensamento fez o estômago de Lucas se contrair em um nó doloroso. A fuga não havia sido uma escolha tática. Tinha sido a única ação que salvara suas vidas, mesmo que apenas por alguns minutos preciosos. A ação de Valdemar era uma escalada. A visita é amigável, a ameaça velada e agora a violência aberta. O coronel estava fechando o cerco. Lucas olhou para a sacola em suas mãos, o peso dos diários e da barra de ouro. Não era apenas evidência de um crime passado. Era o motivo para um crime presente. Era a razão pela qual aqueles homens estavam caçando-o na escuridão. Ele percebeu que não havia como negociar. Não havia como apaziguar um homem como Valdemar. A única linguagem que ele entendia era a da força e da eliminação. E Lucas não tinha força alguma, apenas um segredo que o tornava o homem mais caçado da região. Sua única arma era a verdade contida naquelas páginas amareladas. Mas essa arma era inútil se ele não vivesse para usá-la. O som dos homens se movendo lá fora, mais perto agora, confirmava isso. De repente, um feixe de luz de uma lanterna potente cortou a escuridão, varrendo a borda da mata perto da casa de Osvaldo. Os homens haviam percebido a fuga e estavam começando a busca. Ele não pode ter ido longe. Uma voz gritou, a frustração evidente. O coração de Lucas saltou para a garganta. Eles estavam a centenas de metros de distância, mas o feixe de luz parecia uma lança, capaz de perfurar as paredes finas da casa e expô-los. O cachorro de Osvaldo soltou outro rosnado, mais alto desta vez, antes que o velho o silenciasse com um sussurro. O tempo estava se esgotando. Eles seriam encontrados. Era apenas uma questão de minutos até que aquele facho de luz caísse sobre a pequena casa de fazenda, a única outra habitação em quilômetros. E então, o inferno começaria de verdade. Lucas sentiu uma clareza desesperada tomar conta de si. O pânico deu lugar a um foco frio e afiado. Ele não podia ficar ali e esperar a morte. Ele não podia colocar Osvaldo e sua filha em um tiroteio ou em uma sessão de tortura. Ele precisava correr. Novamente. Mas para onde? A mata era a única resposta. Desaparecer na escuridão. Usar a seu favor o terreno que os capangas de Valdemar não conheciam tão bem. Ele olhou para Osvaldo. Uma pergunta silenciosa em seus olhos. O velho assentiu lentamente. A decisão já tomada. Tem um velho abrigo de caça nas colinas ao norte. Ninguém vai lá há anos. É a sua única chance. Vá. Agora. As palavras foram um comando e uma bênção. Osvaldo estava se sacrificando, ficando para trás para, talvez, atrasá-los para dar a Lucas e Sofia uma chance. A gratidão e a culpa se misturaram em um nó na garganta de Lucas. Enquanto os capangas vasculhavam os arredores do casebre, as luzes de suas lanternas dançando erraticamente na noite, Lucas tomou sua decisão. Não haveria confronto. Ele não era um herói de ação, era um pai aterrorizado. A sobrevivência era a única vitória que importava. Ele agarrou Sofia com mais firmeza. O corpo dela um escudo frágil contra o mundo. Ele pegou a sacola com as provas, o peso da história de Benício em suas mãos. Com um último olhar de gratidão para Osvaldo, ele se virou e, guiado pelo velho, deslizou pela porta dos fundos da pequena casa. O ar da noite estava gelado contra sua pele suada. Ele não olhou para trás. Ele correu. Correu para a escuridão mais profunda da mata, longe das luzes das lanternas, o som dos galhos se quebrando sob seus pés, abafado pelo som ensurdecedor de seu próprio coração desesperado. A fuga era um borrão de terror. Lucas corria cegamente, o corpo protestando, os pulmões em chamas. Sofia, agora acordada pelo movimento brusco, choramingava em seu pescoço, assustada e confusa. Xi, meu amor, Xi! Ele sussurrava,
a voz rouca de esforço e pânico. A escuridão era sua inimiga e sua única aliada, escondendo-o, mas também ocultando as raízes e os buracos que ameaçavam derrubá-lo a cada passo. Ele podia ouvir os gritos dos capangas atrás dele, mais distantes agora, mas ainda uma ameaça audível. Eles descobririam sua ausência na casa de Osvaldo. Eles viriam atrás dele. A perseguição havia começado. Ele não era mais apenas um alvo estático, era uma presa em movimento. E a caçada estava em pleno andamento sob o céu sem estrelas de Minas Gerais. Os capangas chegaram à porta de Osvaldo com a sutileza de um touro. A porta foi arrombada com um único chute violento, estilhaçando a moldura de madeira. Eles invadiram a pequena sala, as lanternas poderosas varrendo cada canto, encontrando apenas um velho de pé ao lado de seu fogão a lenha. O rosto uma máscara de calma desafiadora. Onde ele está? Um dos homens, um brutamontes com uma cicatriz no rosto, rosnou, apontando a lanterna diretamente nos olhos de Osvaldo. O velho não recuou. Ele apenas deu de ombros. Que homem! A única visita que tive hoje foi o vento. A mentira foi dita com uma convicção que deu a Lucas, já distante na mata, preciosos segundos. A fúria do capanga explodiu. Ele agarrou Osvaldo pelo colarinho. O rosnado se transformando em um grito. Não minta para mim, velho. Sentimos o cheiro dele aqui. Onde ele foi? Enquanto Osvaldo enfrentava a fúria dos homens de Valdemar, Lucas continuava sua corrida desesperada. Ele não sabia para onde estava indo. Apenas para cima, subindo a colina, afastando-se da estrada e das luzes. O terreno tornou-se ainda mais íngreme, forçando-o a usar uma das mãos para se agarrar a troncos de árvores e raízes para não escorregar para trás. A sacola com os diários batia em suas costas, um lembrete constante do motivo daquela perseguição. Ele era o guardião de uma verdade que poderia destruir um império construído sobre ossos, e o imperador queria sua cabeça. O choro de Sofia havia se transformado em soluços silenciosos, e ele podia sentir as lágrimas quentes dela molhando sua camisa. Cada soluço era como uma facada em seu coração, alimentando a mistura de medo e determinação que o impulsionava para a frente. A tensão na casa de Osvaldo atingiu o ponto de ebulição. O segundo capanga, mais magro e mais cruel, começou a revirar a casa, derrubando a pequena estante de livros, quebrando as poucas louças na cozinha. Ele esteve aqui. A cama da menina ainda está quente, gritou ele. A descoberta selou o destino de Osvaldo aos olhos deles. O primeiro homem jogou o velho contra a parede. O som do corpo frágil batendo na madeira foi um baque surdo e doentio. Você vai nos dizer para onde ele foi, ou vai se juntar ao Benício no inferno. A ameaça explícita pairou no ar, mas Osvaldo, caído no chão, apenas olhou para eles com um desprezo silencioso. Ele estava comprando tempo. Cada segundo de sua dor era 1 metro a mais de distância para Lucas e sua neta de consideração, a criança que ele mal conhecia, mas que já estava protegendo com a própria vida. Lucas não ouviu o som da violência na casa de Osvaldo, mas ele a sentiu. Ele sentiu a dívida que estava acumulando com aquele velho corajoso. A responsabilidade pesava sobre ele, mais pesada que o ouro, mais pesada que sua filha em seus braços. Ele não podia deixar o sacrifício de Osvaldo ser em vão. Ele precisava sobreviver. Ele precisava expor a verdade. Ele parou por um instante, escondido atrás de uma grande formação rochosa, tentando controlar a respiração e ouvir. Os gritos haviam parado. Um silêncio sinistro havia retornado. Mas era diferente. Era o silêncio de caçadores se reposicionando, se espalhando pela mata para cortar as rotas de fuga. Ele estava em um labirinto, e os minotauros estavam fechando as saídas. O som do motor de uma motocicleta rasgou a noite. Um dos capangas havia voltado para buscar um veículo mais ágil para a perseguição na mata. Lucas percebeu que sua vantagem estava diminuindo rapidamente. A pé, carregando uma criança, ele não tinha chance contra uma moto naquelas trilhas. Ele precisava encontrar o abrigo de caça que Osvaldo mencionou, seu único e último refúgio. Ele olhou para o céu, tentando se orientar pelas estrelas, procurando a constelação do Cruzeiro do Sul para encontrar o norte. A lição de escoteiro, aprendida na infância e há muito esquecida,
Voltou com uma urgência desesperada. Ele encontrou norte. Era naquela direção. Com um novo senso de propósito, ele ajustou Sofia em seus braços e mergulhou novamente na escuridão, movendo-se não mais em pânico, mas com a precisão fria de um animal caçado que conhece sua única rota de fuga. A perseguição era agora um jogo mortal de gato e rato na imensidão escura da serra. Lucas, com Sofia nos braços e o peso da verdade em uma sacola, era o rato correndo por sua vida. Os homens de Valdemar, com suas lanternas, suas armas e sua motocicleta, eram os gatos, cercando-o, fechando o cerco, certos de que a captura era inevitável. O feixe de luz da moto cortava a escuridão em arcos amplos, varrendo a encosta da colina. Lucas se jogava no chão, atrás de qualquer cobertura que pudesse encontrar, o coração martelando contra as costelas, esperando a luz passar. Ele sabia que não poderia se esconder para sempre. Ele precisava encontrar o abrigo. A promessa de Osvaldo era sua única oração. Um mantra silencioso em meio ao caos de sua fuga desesperada. O clímax estava em pleno andamento, uma sinfonia de medo e adrenalina. De um lado, a violência bruta e impaciente dos homens de Valdemar, uma força que esmagava tudo em seu caminho. Do outro, a fuga desesperada de Lucas, uma demonstração da força inimaginável de um pai protegendo sua cria. Ele não era mais um marceneiro desempregado, uma vítima das circunstâncias. Ele era um sobrevivente, forjado no fogo do desespero. Cada passo que ele dava na escuridão, cada metro que ele colocava entre sua filha e os caçadores, era um ato de rebelião. Ele não estava apenas fugindo. Ele estava lutando com a única arma que lhe restava, a resistência. A recusa em se entregar, a recusa em deixar o monstro vencer. A ação de Lucas, ao agarrar sua filha e as provas e mergulhar na noite, foi o ponto de virada definitivo. Ele deixou de ser um homem paralisado pelo medo e se tornou um agente de seu próprio destino, por mais incerto que fosse. Ele escolheu o desconhecido da mata em vez da certeza da morte no casebre. Foi uma escolha feita em um piscar de olhos, mas que continha todo o peso de seu amor por Sofia e de sua recém-descoberta responsabilidade pela memória de Benício. Enquanto corria, o vento frio em seu rosto não era mais apenas um incômodo, era o sopro da liberdade, por mais fugaz e perigosa que fosse. A fuga não era o fim do confronto, mas o seu verdadeiro começo. Os capangas, frustrados e furiosos, intensificaram a busca. O som do motor da moto ficou mais próximo, e os feixes de luz das lanternas pareciam mais focados, mais inteligentes. Eles haviam encontrado seu rastro. Lucas podia sentir a perseguição se aproximando, o som de seus corações batendo em uníssono com o motor da motocicleta. Ele se escondeu em uma fenda entre duas grandes rochas, encolhendo-se na escuridão, tentando acalmar a respiração de Sofia e a sua própria. A luz varreu a rocha acima de sua cabeça, tão perto que ele podia ver os insetos dançando no feixe. Ele fechou os olhos, rezando para uma entidade na qual ele não tinha mais certeza se acreditava. O ato 5 terminava não com uma resolução, mas com o auge da tensão. Um pai e sua filha, encurralados na escuridão, com os monstros a apenas alguns passos de distância. O abrigo de caça era pouco mais que um buraco na terra, coberto por galhos e folhas, mas para Lucas era um palácio. Ele deitou Sofia sobre um leito de folhas secas, o corpo dela finalmente relaxando após o terror da fuga. A adrenalina o abandonou, deixando para trás uma exaustão tão profunda que seus ossos doíam. A primeira luz do amanhecer começou a filtrar pela densa folhagem, pintando o interior do esconderijo com tons de cinza e azul. O medo ainda estava lá, um animal frio aninhado em seu estômago, mas estava diferente. Não era mais o pânico da presa, mas a tensão vigilante do sobrevivente. Sofia abriu os olhos, confusa. Papai, onde a gente tá? Lucas a abraçou, o coração apertado. Num lugar seguro, meu amor. Um esconderijo secreto de heróis. Ele limpou o rosto sujo dela com a manga da camisa, sentindo o calor frágil de sua pele. O silêncio da mata, que antes fora ameaçador, agora parecia um cúmplice, envolvendo-os em seu manto protetor. Eles estavam vivos. Por enquanto, isso era tudo.
O som de um galho se quebrando fez Lucas saltar, o corpo instantaneamente tenso. Ele se preparou para o pior, mas a figura que emergiu da névoa matinal não era um capanga. Era Osvaldo. O velho caminhava com dificuldade, o rosto um mapa de hematomas roxos e inchaços, um corte feio acima da sobrancelha. Mas seus olhos, ao encontrarem Lucas, brilhavam com uma teimosia feroz. Eles te machucaram, sussurrou Lucas, a culpa o atingindo como um soco. Isso não é nada, Osvaldo retrucou, a voz rouca. Me deram umas pancadas e foram embora, certos de que você tinha virado comida de onça. Mas me deu tempo. Ele se apoiou em uma árvore, respirando com dificuldade. Na minha casa, eu tenho um rádio amador. Antigo, mas funciona. Meu sobrinho, ele mora em Brasília. É advogado de uma ONG. Uma que mexe com vespeiro grande, direitos humanos, crimes de terra da época do garimpo. Osvaldo olhou para a sacola nas mãos de Lucas. Acho que ele vai querer ouvir essa história. A esperança era uma planta teimosa. Voltar para a casa de Osvaldo foi um ato de fé. O lugar estava revirado, uma cicatriz da violência da noite anterior. No entanto, em um pequeno quarto dos fundos, coberto por uma lona, estava o rádio, um aparelho antigo, cheio de botões e mostradores, que parecia pertencer a um museu. Osvaldo o conectou a uma bateria de carro, e o som da estática encheu a sala, um chiado que era o som mais esperançoso do mundo. Ele girou o dial com dedos precisos, sussurrando indicativos e códigos que Lucas não entendia. Depois de uma eternidade de chiados, uma voz distante e clara respondeu: Estação Águia na escuta. Prossiga, Gavião. A voz de Osvaldo era baixa, urgente. Ele não contou a história, mas deu as palavras-chave. Grilagem, crime de serra pelada, confissão em diários, risco de vida iminente. Houve uma pausa na outra linha, carregada de peso. Então a voz do sobrinho, agora desprovida de qualquer protocolo de rádio, soou firme. Entendido, tio. Tire-os daí. A cavalaria está a caminho. Silêncio total agora. A espera foi a mais longa tortura da vida de Lucas. Seguindo as instruções, Osvaldo os levou para um ponto de observação no alto de uma colina. Um lugar escondido que dava uma visão panorâmica de todo o vale. Dali, a propriedade de Benício era uma mancha verde escura e a mansão de Valdemar, ao longe, uma aberração branca e arrogante na paisagem. As horas se arrastavam. Sofia dormiu novamente, exausta. Lucas, por outro lado, estava mais desperto do que nunca. Ele tirou os diários da sacola. O cheiro de papel velho agora, um perfume de justiça pendente. Ele encontrou a última frase de Benício, a que ele lera na cisterna. Que Deus me perdoe e proteja quem encontrar isto. Lucas sentiu uma conexão profunda com aquele homem fantasma. Ele não era apenas o herdeiro da terra, mas o executor de seu último desejo. O vento que soprava na colina não trazia mais o cheiro da ganância, mas a promessa de uma tempestade purificadora. Ele apertou os diários contra o peito. A vingança de Benício estava em suas mãos. O som começou como um zumbido distante, um inseto irritante no silêncio da tarde, mas cresceu rapidamente, tornando-se um pulsar rítmico e poderoso que fazia o ar vibrar. Olha, disse Osvaldo, apontando para o céu. 2 helicópteros pretos e sem nenhuma marcação visível surgiram por trás da serra, movendo-se com uma velocidade e propósito assustadores. Eles não voaram na direção deles, mas seguiram direto para o coração do vale, para a mansão branca. Ao mesmo tempo, na estrada de terra lá embaixo, uma coluna de caminhonetes escuras e sem placa avançava, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Não era a polícia local, era algo diferente. Era a cavalaria prometida pelo sobrinho de Osvaldo. Lucas agarrou o ombro do velho, o coração batendo forte. Ele, Sofia e Osvaldo, os 3 pequenos e indefesos, assistiam do alto, como deuses em um teatro, ao início do fim do reinado de Coronel Valdemar. A justiça não chegara batendo à porta, chegara caindo dos céus. Coronel Valdemar estava em sua varanda, saboreando um café importado, o sol da tarde aquecendo seu rosto. A arrogância do poder o envolvia como um manto. Seus homens haviam relatado o sumiço do intruso, e ele sabia que era questão de tempo até o corpo ser encontrado.
Foi o som dos helicópteros, baixo demais, perto demais, que o fez franzir a testa. Quando ele se virou, homens de preto, armados com fuzis e usando balaclavas, já estavam descendo de cordas, cercando a casa com uma eficiência silenciosa e letal. As portas de vidro foram estilhaçadas. Antes que pudesse gritar uma ordem, ele foi jogado ao chão, o rosto pressionado contra o mármore frio que ele tanto amava. Valdemar de Oliveira, o senhor está preso por ordem da Justiça Federal. A voz era impessoal, implacável. O rosto do coronel se contorceu, a surpresa dando lugar a uma fúria impotente. Vocês não sabem com quem estão se metendo, ele urrou. Mas eles sabiam. Eles tinham os diários, e a história de Benício era mais poderosa que todas as suas balas e todo o seu dinheiro. Horas depois, um dos helicópteros pousou em uma clareira perto da colina. Um agente federal, um homem de rosto sério, aproximou-se de Lucas. Não havia acusação em seus olhos, apenas um respeito contido. Senhor Lucas Almeida, precisamos do seu testemunho e das provas. Aquele senhor soou estranho, uma formalidade que ele não ouvia há muito tempo. Com as mãos ainda trêmulas, Lucas entregou a sacola. Os diários foram retirados com luvas, manuseados não como velhos cadernos mofados, mas como documentos de valor inestimável. Cada página foi fotografada ali mesmo. A pequena barra de ouro foi colocada em um saco de evidências selado. No momento em que a sacola ficou vazia, Lucas sentiu um peso físico e espiritual ser arrancado de seus ombros. O fardo de Benício, a maldição do ouro, a responsabilidade do segredo, tudo se fora. Ele olhou para Sofia, que observava tudo com olhos curiosos, e pela primeira vez, desde que chegara àquele lugar, ele conseguiu respirar fundo, o ar enchendo seus pulmões por completo. A resolução legal foi mais rápida do que Lucas imaginava. O advogado da ONG, o sobrinho de Osvaldo, explicou tudo em uma sala de reuniões em Brasília. Um ambiente tão distante do casebre em ruínas que parecia outro planeta. Os diários de Benício foram a chave mestra, uma confissão póstuma que, corroborada por outras investigações, desmantelou a organização criminosa de Valdemar. Ele foi condenado por múltiplos assassinatos, grilagem de terras e mineração ilegal. Uma sentença que garantiria que morreria na prisão. O ouro, como propriedade da União, foi confiscado. No entanto, a lei previa uma recompensa substancial para o descobridor e pela colaboração crucial de Lucas. O valor que o advogado apresentou em um papel fez as mãos de Lucas tremerem. Não era a fortuna suja de sangue da cisterna, mas era o suficiente para garantir 10 vidas de segurança para ele e Sofia. A terra de Benício, agora legalmente sua e livre da sombra do coronel, era um bônus. A justiça, lenta e esquecida, finalmente prevalecera. 6 meses depois, o cheiro não era mais de mofo ou gasolina, mas de cedro recém-cortado e verniz. A luz não era a de um posto de gasolina ou a fresta em um telhado podre. But aqui entrava por amplas janelas de uma nova e próspera marcenaria. Lucas lixava a asa de um pequeno avião de madeira, as mãos firmes, o rosto não mais assombrado pela fome, mas concentrado no prazer do ofício. O som não era o de caminhões na estrada, mas o da risada de Sofia, que corria pelo chão coberto de serragem. "Papai, o vovô Osvaldo chegou para a janta!" ela gritou, referindo-se ao velho agricultor que se tornara parte de sua família. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Ele largou a ferramenta e pegou a filha no colo, girando-a no ar perfumado de madeira. Ele não era mais um homem fugindo. Ele era um homem que construía, um homem que finalmente havia encontrado seu lar. Ele olhou ao redor de sua oficina, para a vida que ele havia construído das cinzas, e sentiu uma paz profunda e duradoura. Naquela noite, à mesa de jantar, uma peça robusta de jacarandá feita pelas mãos de Lucas estava farta. Havia frango assado, arroz, feijão e uma travessa de legumes que parecia uma pintura. Sofia tagarelava sobre a escola, e Osvaldo contava uma história sobre sua juventude, o rosto agora completamente curado, as rugas parecendo mais suaves sob a luz quente da sala. Lucas apenas observava, o coração cheio de uma gratidão tão imensa que chegava a doer.
Ele olhou para sua filha, segura, feliz, e soube que a promessa feita a Ana, no leito de morte, estava finalmente cumprida. O caminho havia sido um inferno, desde o desespero de um Fiat Uno até a beira da morte na escuridão, mas o levara até ali, a paz, a redenção. A história de Lucas nos lembra que mesmo na escuridão mais profunda, a coragem de um pai pode acender a luz da justiça. Se você se emocionou com essa jornada de superação e acredita no poder das histórias para inspirar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma de nossas próximas narrativas.